Olá, tudo bem? Eu sou o Wagner, minha esposa é Simone, e ela vai falar um pouquinho como é que funciona, de uma maneira bem simples, a questão dos leilões, tá legal? Olá, tudo bem? A primeira etapa que a gente tem na assessoria é a aprovação de crédito. O cliente tem que saber qual é a capacidade financeira que ele tem em relação ao leilão. Certo. Então a gente solicita a documentação, envia para uma correspondente bancária e ela faz a análise em cima da renda do cliente, qual é o valor de imóvel que ele pode comprar em leilão. Dessa forma a gente vai ter, além do valor máximo de contratação, a gente vai ter o valor da parcela e a taxa de financiamento. Então o cliente vai entender exatamente qual é a parcela que ele vai ter arrematando o imóvel naquele valor. Para participar do leilão, você já tem que ter o crédito pré-aprovado para não ter nenhuma surpresa depois. Então, no caso da assinatura do contrato de assessoria, é só após a aprovação do crédito, é isso? Isso, a primeira etapa é a gente faz a aprovação e aí o cliente tendo o crédito pré-aprovado, aí a gente parte para a etapa da assessoria. E esse serviço tem algum custo para o cliente ou não? Não, a aprovação do crédito não, a gente não cobra nada. E Simone, essa é uma pergunta que vem bastante. Quais são as vantagens de a gente comprar um imóvel pelo leilão? Qual que seria? O leilão tem várias vantagens. O valor do imóvel ele vai estar com desconto em relação ao valor de mercado. Normalmente é de 30% a 50% do valor do mercado. Tá? Então já é uma vantagem. Já é uma vantagem. A segunda vantagem é que você pode comprar com uma entrada de 5%. Em muitas situações o leilão aceita fundo de garantia também, que isso é analisado antes. E a taxa do financiamento do leilão, ela é mais barata do que a taxa de mercado. Então, hoje uma taxa para financiamento de leilão é na faixa de 8%. Ou seja, mais enquanto que a média hoje é próxima de 14%. Certo? A média do mercado hoje gira em torno de 14% e 15%. Então, você entendi. consegue comprar com 5% de entrada numa taxa a partir de 8%. Legal. Simone, essa é outra pergunta que a gente recebe bastante. E se o imóvel estiver ocupado, o que acontece? Como funciona essa parte? Então, quando a gente começa a fazer as diligências para avaliação do imóvel, a gente mapeia se o imóvel está ocupado, se ele não está ocupado, se ele está alugado, se ele já foi habitado. Então, tudo isso a gente consegue saber antes de participar do leilão. Então, quando o cliente decide por participar de um leilão, a gente já tem todas as informações do imóvel. Então, o cliente entra sabendo qual é a condição do imóvel. Ou seja, então, todas as informações são para o cliente tomar a decisão de ele entrar no leilão, seria isso? Sim, não tem surpresas, a gente mapeia tudo antes. Então, quando o cliente decide por participar, ele já tem conhecimento de todas as informações, não é compra o imóvel e depois descobre, não. A gente descobre tudo antes para depois verificar se o cliente tem interesse ou não em participar. Simone, outra pergunta que eles fazem bastante. E como funciona se o imóvel tiver dívidas? Como é que é nesse caso? Então, essa é outra informação que a gente pesquisa antes de participar no leilão. Então, a gente faz o levantamento para saber se tem dívida de IPTU e condomínio, que são dívidas que acompanham o imóvel, e de quem é a responsabilidade. Então, dentro das regras do leilão, existe um documento chamado edital, e nesse documento ele estabelece se essas dívidas serão pagas pelo banco, que está leiloando o imóvel, ou se será paga pelo arrematante. Então, independente de quem vai pagar as dívidas, a gente levanta o valor das dívidas para entender o total delas e decide se vale a pena ou não o arrematante arcar com essas despesas. Entendi. Então quer dizer, em resumo, eu sei previamente as informações com relação às dívidas também. Simone, e outra pergunta que o pessoal fala bastante, a gente é muito questionado. E com relação ao valor mínimo para entrada, como é que funciona? É 5%, mas como funciona na prática? Bom, a aquisição de qualquer imóvel, além do custo da entrada, você tem despesas que são relativas à transferência do imóvel, ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, os registros na matrícula. Então, por exemplo, se você vai fazer financiamento, você vai ter que ter
a averbação do contrato de compra e venda e a averbação do contrato de financiamento. Então, você vai pagar o registro 2 vezes. Então, essas informações a gente fala que são custas iniciais. Então, quando a gente começa a estudar a viabilidade de um leilão, a gente estabelece para o cliente todas as custas que ele vai ter, através de uma planilha de viabilidade financeira. Então, dessa forma, eu consigo detalhar para o cliente todas as custas que ele vai ter, e aí ele vai entender o valor que ele tem que ter em mãos para fazer essa aquisição. Algumas custas a gente consegue incluir no financiamento, só que o cliente ele tem que pagar isso de antemão e depois receber o dinheiro de volta do banco. Então a gente tem que mapear exatamente quanto ele tem que ter para poder não ter surpresas. E depois, se a gente consegue embutir isso no financiamento, ele paga e ele recebe de volta do banco e paga no financiamento. Então ele vai ter esse dinheiro de volta. Perfeito. E só para dar uma ideia, assim, um imóvel básico próximo de 200 mil reais que está no leilão, a 200 mil. Quanto que eu tenho que ter na mão? Fala para mim, só para a gente ter uma referência de números. Tá. A gente costuma orientar os nossos clientes a terem na faixa de 30 a 40 mil reais. Se a gente consegue colocar depois essas custas direto no financiamento, ele vai ter parte desse dinheiro de volta. Mas, inicialmente, ele precisa ter esse valor para cobrir a entrada, as custas e, se eventual, dívida de condomínio e IPTU. Tá. E isso já está incluso também o serviço da assessoria? Sim, nesse valor já está incluso também o serviço da assessoria. Ah, ok. Outra pergunta, Simone, que a gente escuta muito dos nossos clientes. Tá, mas é seguro? Qual que é a segurança que eu tenho contratando a assessoria de vocês? Qual que seria? Então, a assessoria ela tem o know-how do leilão de imóveis. Então, a gente faz todas as análises documentais, matrícula, edital, registros que tem na matrícula, qualquer averbação, penhora, indisponibilidades, a gente levanta os processos judiciais envolvidos, levanta todas as dívidas, isso tudo antes de participar do leilão. Então, com a planilha de viabilidade que a gente entrega para o cliente, a gente sabe exatamente todos os custos e o cliente decide se entra ou não entra no leilão com total segurança e transparência. Ele tem acesso a todos os valores, então ele não vai ser pego de surpresa. A gente mapeia tudo isso antes. Então, quando o cliente decide pelo imóvel, ele vai saber exatamente quanto ele vai pagar. E outra coisa, com essa planilha de viabilidade, a gente estabelece o limite máximo de lance viável para o cliente. Então, quer dizer, você falou essa planilha de viabilidade, ela dá um panorama na prática visual antes da arrematação, tudo prévio. Antes da arrematação. Tudo computado lá, detalhe a detalhe. Detalhe a detalhe. Então, quando o cliente decide entrar no leilão, ele sabe exatamente onde ele está pisando. Tá ótimo. Simone, outra coisa, muitas vezes falam, eu quero um imóvel no bairro X. Como é que funciona essa parte? Essa é uma pergunta que a gente escuta bastante, Simone. Tá. Como que funciona? O leilão é uma oportunidade. Todos os dias nós temos imóveis novos entrando a leilão. Então o cliente mapeia o que ele quer, o que ele está disposto a pagar, e a gente vai mapear as oportunidades de acordo com a necessidade dele. Perfeito. Tá? Só que toda essa parte de aprovação de crédito, tudo a gente tem que deixar pronto antes. Por quê? Porque, como é uma oportunidade, a gente tem tempo para fazer todas as análises. Então, às vezes, se a oportunidade está muito próxima, a gente não tem tempo viável para analisar todos os pontos. Então, isso quer dizer que tem um leilão amanhã. Eu gostei disso aqui, é amanhã. E aí, nesse caso? Então, nesse caso, a gente não aconselha, porque a gente tem que fazer as análises prévias. Então, um tempo muito curto, muitas vezes não dá uma viabilidade para a gente fazer análise de todos os pontos. Então, para a gente ter segurança, a gente tem que analisar com tempo. Então, por isso que a gente deixa toda a aprovação de crédito pronta, deixa tudo certo, para que a hora que aparecer a oportunidade, o cliente esteja apto para participar do leilão. E quanto tempo, em média, é esse trabalho da assessoria? Ele assinou o contrato até concluir, em média, mais ou menos para a gente ter uma referência. Tá. O trabalho da assessoria, ele começa muito antes do leilão. Então, primeiro essa aprovação de crédito, definição do perfil do cliente, busca do imóvel ideal, todas as análises, as viabilidades que são feitas, a participação no leilão,
Arrematou, a gente faz todo o desembaraço da documentação e entrega o documento, o imóvel registrado em nome do cliente. Então, essa assessoria ela leva de 6 a 8 meses para entregar, desde pré-leilão até pós-leilão, entregar o imóvel registrado em nome do cliente. Então é uma jornada com um ciclo... É longo, não é um trabalho 6 a 8 simples, meses, né? cheio de detalhes, e tem que ser feito com muito critério para que tudo saia da forma correta. Tá, joia. Então imagine que eu gostei e quero dar um próximo passo. Como é que funciona? Então, o que a gente orienta o cliente é a gente fazer uma reunião online, onde a gente tira todas as dúvidas, explica certinho, com detalhes, né? Orienta o cliente em todas as etapas de acordo com o perfil dele, tá? Então, essa é a primeira etapa. Essa reunião online não tem custo algum e a gente tem o prazer de explicar para o cliente todos os detalhes e o cliente pode fazer qualquer tipo de pergunta. Daí a gente orienta exatamente em cima do perfil do cliente. Entendi. Personalizado. Entendi. Bom, gente, então é isso, tá? É isso que a gente queria explicar inicialmente, dar uma prévia. Então, se fez sentido para você, se você gostaria de contratar a nossa assessoria especializada, retorna aqui no WhatsApp mesmo para a gente dar os próximos passos para essa reunião online. Tá joia? Mais uma observação, Simone? Não, só isso. Aguardo vocês. Um abraço, gente. Prazer em falar com vocês. Até mais. Tchau, tchau.